Então agora vamos falar sobre um paradigma chamado reativo, tá? Esse paradigma, se você for na literatura, nem todos os autores vão classificar isso como um paradigma. Ele é bem ele ganhou essa cara bem recente, apesar de ele compilar um monte de coisas e práticas que vieram sendo desenvolvidas ao longo de muitos anos, tá? E como ele é uma espécie de confluência de práticas, somente agora estão começando a surgir linguagens que se dizem reativas. Eu vou mostrar uma, que é o Elm, tá? Mas esse paradigma ele é muito mais usado hoje por frameworks que rodam em cima de linguagens que já existem, tá? Então, o que é o paradigma reativo? Vou pular essa parte, aqui na verdade esses slides são compartilhados. Então, vamos falar sobre interfaces e sistemas reativos. No mundo real, a gente tem várias coisas que reagem ao que a gente vai chamar aqui de eventos. Apesar de que tem uma galera dessa área de sistemas reativos que não chama isso de evento, chama de qualquer alteração de estado, não é? Mas eu vou chamar mais genericamente de eventos. Então, por exemplo, o caso mais clássico e é o caso mais usado é a interface com o usuário. Por quê? Porque o usuário, tem uma hora que ele clica aqui, tem uma hora que ele faz uma rolagem aqui, tem uma hora que ele faz um negócio lá de cá. Ele não segue uma linha de atuação, certo? E o sistema, ele tem que estar preparado para responder essas várias coisas que o usuário pode fazer em várias partes do sistema. Então, a gente chamaria isso de reagir. O sistema reage, e a palavra reage é muito apropriada, porque os sistemas reativos, eles não vão ter uma linha de execução clara. Eles vão ficar prontos para, na medida que eles vão recebendo ações, eles vão reagindo e fazendo coisas, tá? A gente pode imaginar a tela de um computador, mas hoje em dia tem N formas de interface com o mundo, vamos dizer assim, que seriam idealmente reativas, certo? Por exemplo, hoje em dia a gente tem esses dispositivos vestíveis, relógio, não sei o quê, né? Esse meu relógio, por exemplo, fala assim, parabéns, você alcançou a sua meta de hoje de caminhada, né? Ele é reativo, na verdade, cada vez que eu me mexo, que eu faço alguma coisa, ele recebe lá um sinal, registra um negócio. Então ele tem que estar todo preparado para ficar reagindo ao que está acontecendo, certo? Isso é muito comum também em sistemas que controlam coisas complexas, como uma indústria, por exemplo, certo? Então, numa indústria, você vai ter, né, essa ideia de que tem uma máquina operando, pode ser que ela ultrapasse a temperatura, tem que dar uma resfriada. Ou um processo concluiu, tem que ativar o próximo. Então tem várias coisas acontecendo nessa planta aqui, e eu preciso de um sistema que, à medida que eu vou recebendo as coisas, eu vou reagindo. Então o que esses caras têm em comum? Tá? O que esses caras têm em comum é que, na verdade, todos eles vão ter o que eu vou chamar aqui genericamente de evento, mesmo se muitas vezes na literatura eles não chamam de evento. Depois vocês vão entender por quê. Às vezes eles querem dizer que foi um acontecimento, uma alteração de estado. Mas tem algum tipo de acontecimento
que dispara no sistema uma ação. Então, esses sistemas, eles têm uma arquitetura diferente dos que a gente está acostumado, porque eles só ficam ali disponíveis para ficar reagindo às coisas que a gente pede para eles. Tá? Então, ele é diferente, por exemplo, de um workflowzinho que vai seguindo uma ordem, uma sequência de coisas bonitinha. Porque não dá para ele fazer isso. Tá? Então, tem esse texto que eu gosto bastante, né, que é esse Jonas Bonnet, que ele está envolvido ali no que a gente chama, existe digamos assim, não é relato, é putz, agora me perdi a palavra. Manifesto. Existe um manifesto dos sistemas reativos, né? Inclusive que eles construíram, porque a palavra reativo está sendo usada em vários contextos para vender coisas e, segundo eles, de forma inapropriada. Então eles resolveram criar um manifesto para dizer o que é um sistema reativo, o que seria um paradigma reativo, o que se espera de qualquer coisa que se diga reativo. Então eles usam esses 4 parâmetros, tá? Responsivo, elástico, resiliente e orientado a mensagens. A gente vai dar uma olhada aqui o que isso quer dizer, tá? Então, o que significa responsivo? É diferente de alguns aplicativos do meu celular, eu não vou falar nome, senão eu vou ser processado, mas que você aperta lá, o negócio não responde, né? Então, isso o responsivo quer dizer que na hora que você emite o que a gente vai chamar de evento ou mensagem, ele responde no que ele vai chamar aqui de timely manner. Quer dizer, em um tempo aceitável dentro da proposta da sua aplicação. Então ele responde, ele não trava lá e some e você não sabe o que aconteceu, ele responde. Segundo, ele é resiliente. Isso é muito importante. Sistemas orientados a eventos, eles são muito propensos a gerar falhas, certo? E o seu sistema tem que estar preparado para o estado de falha e responder mesmo assim. Ele tem que ir para frente. Ele não pode, deu falha, parou. Não, ele tem que fazer alguma coisa com isso. Elástico, e a gente vai tratar isso aqui, as arquiteturas que são propostas para esses sistemas, elas, vocês vão ver como é que eu vou mostrar, elas são como a gente chama assíncronas. E muitas vezes você pode ter uma sobrecarga de solicitação. E o sistema ele tem que estar preparado para lidar com a sobrecarga. Ele tem que saber como é que ele faz com isso. Ele não pode travar, ele tem que ser capaz de lidar com, né, continuar responsivo mesmo que a carga esteja acima do que ele está imaginando. E ele é assíncrono e baseado na passagem de mensagens. A gente vai estudar essa característica também, certo? Então, primeiro, a gente vai entender as primitivas, depois eu vou falar como isso afeta as linguagens ou a programação, tá? Então, no fundo, na minha teoria, o paradigma responsivo, ele é uma compilação de outras coisas que já existiam e que agora meio que estão convergindo para uma coisa só, que é o que a gente está chamando de paradigma responsivo, tá? E quais são essas coisas? Bom, uma das coisas é o que eu chamo particularmente de arquitetura baseada em eventos. Apesar de que alguns autores, inclusive o cara que escreveu aquele texto que é o principal lá, o manifesto, ele diferencia eventos de mensagens. Tem autores que fazem isso, eu não diferencio. Daqui a pouco eu vou... Basicamente, o que eu estou chamando de arquitetura baseada em eventos é que existe alguém que eu chamo de produtor. O produtor, ele produz alguma coisa que a gente vai chamar de evento, tá certo? Ele fala, olha, aconteceu tal coisa. Existe um cara no meio que a gente chama de broker. O broker é o cara que, ao saber que aconteceu esse evento, ele vai ser responsável por pegar esse evento e entregar para o cara que é o consumidor.
que vai fazer alguma coisa com isso. A gente diz consumir ou tratar o evento, certo? Existe uma variação do ML para diagrama de componentes que usa essa notação aqui. Isso aqui quer dizer um produtor, isso aqui é um consumidor. Eu não sei se vocês estão acostumados com diagramas de componentes ou ML, não é tão comum as pessoas estudarem, mas essa é a notação. Bom, a segunda coisa que é tratada separada, mas na minha opinião é muito próxima a isso aí, é o que a gente chama de comunicação orientada à mensagem. O que é comunicação orientada a mensagens? Quer dizer o seguinte, ao invés de eu ficar chamando funções, métodos, propriedades, ao invés de eu chamar alguma coisa, tá? O que vai acontecer eu vou colocar uma mensagem num lugar que a gente vai chamar de barramento. Eu vou publicar uma mensagem. Está aqui a mensagem e eu não sei quem vai resolver esse negócio. Tá? Eu só publico. E aí vai ter um outro cara do outro lado, que vai ser o que a gente vai chamar de assinante, que vai receber essa mensagem e vai fazer alguma coisa com ela. Na verdade, pode ser um ou mais de um. Eu posso ter N assinantes resolvendo esse problema. Muitas vezes é alguma coisa, é uma notificação que muitos têm que saber. Por exemplo, naquele exemplo da fábrica que eu dei. Aconteceu um problema da temperatura que passou do limite e tal, e aí você tem que ativar o sistema de refrigeração, avisar o gerente da fábrica, tem que não sei o quê. Então você pode ter vários sistemas que estão monitorando e que vão avisar que alguma coisa aconteceu. Bem? Bom, agora, quando aparecer essas telas assim, é que eu estou recorrendo a outros slides. Eu podia juntar tudo num slide só, mas como isso são aulas que eu dou separadas e que vocês até vão achar vídeos no YouTube detalhando cada uma delas, eu resolvi deixar em slides separados. A gente vai ter que ter um trabalhinho de ficar pulando para o próximo. Todos eles estão aí no Classroom, se vocês quiserem, tá? Então, eu vou pular para... Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou pular para o slide que tem o nome Design UML Comunicação. É esse aqui, ó. Tá, essa parte de componentes eu vou pular porque isso aqui não interessa. Mas deixa eu só mostrar isso aqui. Isso aqui é uma forma no ML de você fazer design de componentes. Quando você quer abstrair o seu sistema no nível mais alto, que são os componentes, né? E os componentes, para quem não sabe, eles são um nível de abstração mais alto até do que as classes que vocês aprenderam. Lembra que eu dei uma aula falando dos níveis de abstração? Se alguém depois quiser aprender mais sobre componentes, eu tenho um curso inteiro de componentes, tá? Então, essa é uma forma de você representar componentes. Você tem uma interface que a gente chama de prover um serviço, que se conecta com uma interface que oferece esse serviço. Essa não é uma aula de componentes, mas uma das coisas que eu queria chamar a atenção é que quando você faz esse tipo de representação, você está representando um tipo de interface clássica que a gente está acostumada, que esse cara da esquerda... Não, esse cara da direita vai chamar métodos do cara da esquerda. Então, esse cara da esquerda oferece uma interface que tem um conjunto de métodos e ele chama esses métodos, tá? Não é isso que a gente está querendo quando a gente fala de mensagens. Quando a gente fala de mensagens, essa é a representação alternativa que está dizendo o seguinte: esse cara da direita vai publicar uma mensagem... Não, esse cara da esquerda vai publicar uma mensagem que vai ser consumida por esse cara da direita. Esse diagrama implicitamente representa essa comunicação entre esses dois caras, mas usando um sistema que a gente chama de barramento, tá? Então, como é que funciona isso? Na verdade, quando eu tenho esse desenho de interfaces,
significa que o cara que tem esse símbolo posta uma mensagem no barramento que vai ser consumida por o cara que tem esse símbolo, tá? É assim que funciona. Então, significa, e isso é muito importante, o seguinte: o cara da esquerda, ele não chama um método do da direita, ele não vai chamar um método, tá? Existe um cara no meio, que é o barramento, ele pega a mensagem, entrega para o barramento e diz, olha, entrega para o destinatário aí que vai trabalhar com essa mensagem. O barramento, ele vai ter que saber quem é o destinatário e vai entregar a mensagem para o destinatário. Então existe um cara aí no meio que administra esse processo aí, tá? Eu estou pulando algumas coisas porque, como eu falei para vocês, essa é uma coisa mais, é um curso mais amplo. Então, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é que essa comunicação baseada em barramento e mensagens, ela se difere do que vocês estão acostumados até agora. Alguém já trabalhou com mensagens aqui? Ninguém? Já trabalhou? Em que contexto? Fala aí o contexto. Sistema de pagamento. Cartão de crédito, é? É fortemente baseado em mensagens, né? Ele tem, na verdade, ele tem um barramento distribuído, inclusive, né? O barramento é distribuído, a maquininha de cartão de crédito, quando você faz o pagamento, ele posta uma mensagem no barramento que vai parar em algum lugar que vai tratar essa... É isso? Tá certo? Foi alguém que me contou isso. Eu nunca mexi com isso, não, porque eu nunca mexi com isso. Ele vai mandando... Ah, então o provedor também manda. Mas você também manda mensagens para ele, né? Do pagamento ou não? Ele vai te mandar mensagem para dizer o que está acontecendo. A gente já vai entender por que é interessante usar mensagens nesse contexto, tá certo? Então, a técnica que vocês estão acostumados até hoje de fazer se chama comunicação orientada à conexão. O que é uma comunicação orientada à conexão? Eu tenho lá um conjunto, eu tenho, por exemplo, vocês aprenderam lá em Python, né? Eu tenho uma classe que tem um monte de método, eu chamo o método, né? O método executa o negócio, retorna para mim. Essa é a conexão. O que a gente vai ver a partir de agora é a comunicação orientada a mensagens ou documentos. Essa forma ela é diferente. Por quê? A gente vai fazer uma troca de documento ou mensagem, tá certo? E então eu não tenho uma chamada de um método. Eu vou produzir uma mensagem ou um documento, eu vou jogar isso no famoso barramento que vai entregar isso para quem vai consumir. Então a forma de comunicação ela é diferente, tá? E isso é muito importante porque isso vai ser retomado lá quando eu falar dos sistemas reativos. A forma de comunicação afeta o que a gente chama de acoplamento. Quem sabe me dizer o que é acoplamento? Vocês já estudaram acoplamento alguma vez? Hã? Não é estranho, né? Alguém já falou isso em algum lugar, né? Pois é, acoplamento. Quem sabe me dizer o que é acoplamento? Pode, chuta aí, fala. Perfeito, é exatamente isso. O acoplamento envolve a dependência de duas partes de um código, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui o desenho. Ah, não tenho. Eu queria mostrar para vocês o desenho do acoplamento fraco e forte, tá? Mas depois eu vou ver se eu acho em algum lugar. Talvez eu tenha isso. Peraí, deixa eu pegar aqui. Lá vou eu bagunçar a ordem das coisas. Eu acho que aqui eu tenho uma imagem sobre acoplamento. Isso aqui é outra coisa, tá? É outra aula, mas deixa eu ver se eu tenho aqui sobre acoplamento. São coisas, gente, que vocês
deveriam conhecer na hora de desenhar um código. Deixa eu ver se eu tenho um desenho do acoplamento aqui. Eu geralmente faço um desenho do acoplamento, para você entender. Tem um desenho muito bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês entenderem o que que é. Aí vocês estão vendo quanta coisa interessante se aprende em componentes. Aqui está. Aqui está uma imagem que mostra acoplamento. Então, o que que é um acoplamento fraco e o que que é um acoplamento forte? Isso é fundamental e vocês deveriam saber disso quando vocês constroem grandes sistemas, tá? Alta coesão e baixo acoplamento é aquilo que a gente busca. O que que é coesão? Imagina que eu decidi que alguma coisa é o meu módulo de abstração. Pode ser uma classe, pode ser um componente de software, eu posso pensar isso em vários níveis. Vocês lembram que eu falei lá atrás dos níveis de abstração, quando eu falei sobre orientação a objeto, mostrei os níveis lá? Então, você pode pensar o acoplamento no nível que você quiser, desde o nível mais baixo até função, se você quiser, você pode pensar. A ideia é que o módulo que você escolheu, internamente, ele tenha alta coesão, as coisas sejam altamente conectadas, interdependentes, interligadas, tá certo? Mas quando você pensa entre dois módulos, você tem o que a gente chama de baixo acoplamento. A dependência de um módulo para o outro deveria ser pequena, porque isso facilita que eu pegue esse módulo, troque, faça combinações diferentes. Então, alta coesão e baixo acoplamento é o ideal quando você quer construir um sistema. Você sempre devia buscar isso no seu design. Aqui, a gente está vendo um design mal feito, tá? 99% do código que vocês vão encontrar por aí é assim, exatamente desse jeito. Tá? Você tem módulos que deveriam operar de forma independente e eles são altamente interconectados, têm um alto acoplamento e isso gera N problemas, tá certo? Entre os problemas mais clássicos, existe um que eu chamo de saco de gato. Já ouviram falar saco de gato? Como é que é? Não? Saco de gato é o seguinte, imaginem um saco cheio de gatos, tá certo? É uma imagem cruel, mas imaginem um saco cheio de gatos, tá? Todos eles ali pendurados, saco cheio de gatos. Imagine que você espeta em qualquer lugar desse saco. O que que você acha que vai acontecer? Vai sair grito e unha para todo lado, concorda? Esse é o efeito quando você faz um sistema assim. Você fez uma mudança aqui ou deu algum erro aqui, vai dar problema nesse negócio todo aí, porque está tudo interligado, você não sabe como, aí você vai pedir para o seu modelo de linguagem, resolve isso aí, pelo amor de Deus. Aí o modelo de linguagem vai fazer mais um monte de código que você não sabe o que é, mas você vai botar lá e volta a funcionar e você não mexe mais, até que alguém mexe nesse pedaço aqui, aí começa a dar mais um monte de problema. É por isso que a gente busca isso aqui, ó. Porque se você souber controlar o seu ambiente, na hora que você faz mudanças, isso fica aqui dentro. Isso tudo tem a ver com toda aquela história chata que eu contei lá no começo, que eu mostrei. Módulo A2, lembra? Que tinha um nível de modularização mais alta, que foi crescendo. Toda aquela história dos paradigmas é para trabalhar com esse tipo de coisa aí. Tá? Mas o que alta coesão e baixo acoplamento tem a ver com o que nós estávamos falando agora há pouco? Tá? Então vamos voltar para cá. Tá? A gente vai ver que a abordagem de comunicação que a gente escolhe, ela afeta diretamente o acoplamento, tá? Vamos entender como é que isso funciona. Quando a gente usa essa técnica clássica, que você tem os métodos, você chama os métodos, as funções, você é muito tentado a criar esse autoacoplamento, porque você tem funções que te respondem rápido, você chama, ela te responde, ela vai, então você vai criando esse acoplamento muito grande. Na verdade, isso é até bom. Se você imaginar que você tem um módulo e que lá dentro você quer ter uma coesão grande, é até legal você usar a forma síncrona interna. É mais comum, tá? Agora, quando eu tenho módulos que deveriam operar de forma mais autônoma, que deveriam ter
baixo acoplamento, as mensagens ajudam muito. Por quê? Porque um módulo, ao invés de poder ficar chamando várias funções do outro, ele vai ter que empacotar isso numa mensagem, mandar para o outro e o outro processa essa mensagem. Tá certo? Então você propicia o baixo acoplamento. Tá? E existe também o que a gente chama de síncrono e assíncrono. Quem sabe me dizer o que é síncrono e assíncrono numa execução ou numa chamada de funções ou métodos? O que é síncrono e assíncrono? Vamos lá. Chamada de método síncrono, chamada de método assíncrono. A gente já viu isso aqui na sala. No idea? Síncrono e assíncrono não tem a ver com precisar. Tem a ver com... fala. Síncrono ele para a execução e só volta a terminar de executar o resto do código quando ele acaba. Ele continua executando. Exatamente isso. Então é o que a gente chama de bloqueante e não bloqueante. O que é síncrono? Síncrono é toda vez que eu chamo alguma coisa, eu paro e fico esperando o cara executar. Então quando vocês trabalham com Python da forma tradicional, ele é síncrono. Você chama um método, ele vai parar a execução de quem chamou, vai executar o método. Quando o método voltar, ou a função, ou seja lá o que for, quando voltar, aí você continua. Isso na maioria das coisas que a gente viu aqui, Lisp ou qualquer outra coisa, a gente tem visto muito coisas síncronas, tá certo? Exceto toda a linha Prolog, que é toda declarativa, é toda diferente, que você não tem chamada e resposta. Então, você não pode dizer que é síncrono nesse sentido. Isso é síncrono. O que é assíncrono? Assíncrono, quem programa em JavaScript sabe o que é. É a saracutiara louca. O que é? Você chama uma função, tá certo? Ela te devolve, mas nem toda função no JavaScript é assim, só são algumas que te dão mais trabalho. Mas ela te devolve o controle enquanto ele está executando a função, tá certo? E aí você segue. E o cara que não está preparado para programar em JavaScript desse jeito, tá certo? Acha que, como ele te devolveu, ele terminou de executar a função, mas ele não terminou. Ele te devolveu, mas não terminou, tá certo? E aí você tem que fazer uma dança muito louca para poder controlar esse negócio, tá? Isso é o que a gente chama de assíncrono. Então vamos ver como é que isso se liga com mensagens, acoplamento fraco e tudo mais. E eu criei uma metáfora aqui. E essa metáfora do acoplamento forte e acoplamento fraco é como, por exemplo, você resolveu comprar ouro. Você resolveu comprar ouro. Pode ser um anel ou pode ser ouro. Tem duas técnicas. A primeira, se você quer comprar ouro, é você entrar numa loja e dizer, eu quero comprar esse anel de ouro, ou eu quero comprar essa barra de ouro, se você estiver endinheirado, né? Você vai chegar lá num banco, sei lá onde, quero comprar uma barra de ouro. Se é o Silvio Santos lá, entra, quero barra de ouro, compra lá a barra de ouro. Beleza, esse é acoplamento forte. O que é o acoplamento fraco? Eu não sei se vocês já foram, principalmente lá em São Paulo, se você vai ali para o centro, aos paulistas aí, já viram? Ficam uns caras, uns negócios dizendo, compra o ouro. Né? Você pode chamar o cara e dizer, estou querendo vender ouro. Isso eu chamo acoplamento fraco, vocês vão entender por quê. Porque esse cara, ele não sabe se alguém vai chamar ele ou não vai, né? Ele vai ficar lá, pode ser que ninguém chame, e ele vai ficar responsivo, né? Ele é reativo. Se ele passar o dia e ninguém dizer que quer vender ouro para ele, ele vai ficar lá, olhando para a rua, fazendo as coisas, vai almoçar, né? Existe uma diferença entre esses dois sistemas, até na metáfora, tá certo? Qual é a diferença? Vocês conseguem imaginar qual é a diferença aí? Olha só, imagina que esse cara aqui, ele tem essa placa, mas ele pode ficar fazendo qualquer coisa que ele queira, até outros serviços, ou conversando com o pessoal, ou passeando, ou vai almoçar. Ele pode fazer o que ele quiser, porque essa placa, ela é reativa. Ele só vai fazer alguma coisa se alguém parar ele na rua e dizer, eu quero vender ouro para você. Ele vai fazer alguma coisa. Enquanto isso, ele vai fazer outra coisa, concorda? Já essa mulher da loja aqui, ela está trabalhando. Ela tem que ficar lá, sentada, esperando chegar algum cliente.
Ela não pode ir passear ou fazer outra coisa. Então ela está bloqueada, ela está parada lá esperando que alguém compre o ouro dela, certo? Isso é um acoplamento forte. Como é que funciona o acoplamento forte? É que nem uma chamada de serviço. Existe alguém que oferece serviço, por exemplo, alguém que vende ouro, e alguém que adquire o serviço, alguém que compra ouro. Então, o cara que quer o serviço, ele solicita, tá certo? E aí o negócio é bloqueante mesmo, né? Ou seja, eu solicito. Você não vai entrar numa loja e dizer assim, eu quero comprar ouro, tá certo? Vai deixar o cartão lá, vai embora, ó, vamos sair. Não, você vai entregar, vai comprar, a pessoa vai te dar o anel, né? E entrega o anel de ouro. Esse é o acoplamento forte. Então, o acoplamento forte, ele geralmente você tem uma garantia muito sólida de que aquilo vai acontecer, tá? Como é que funciona o acoplamento fraco? O acoplamento fraco tem alguém no meio que é o barramento. Por que a gente chama de fraco? Primeiro, porque eu não converso direto com o meu destino. Às vezes eu não sei nem quem é o meu destino, tá certo? Segundo, é que esse barramento muitas vezes está, por exemplo, na internet. Então, eu não tenho um acesso direto, como eu tenho no acoplamento forte, ao método lá do cara. Eu jogo uma mensagem. Então, um acoplamento fraco é assim, é como se eu colocasse uma mensagem no barramento dizendo, compra o ouro, tá? Aí tem um vendedor ali que dizendo assim, eu quero comprar ouro. Desculpa, tem um vendedor ali que é você, né, que diz assim, eu quero vender ouro. Né? Você viu o cara na rua, aí você vai lá e diz assim, tá bom, eu quero vender o ouro. Aí o comprador vai lá e eu quero vender, o comprador vai lá e compra o ouro. E aí ele paga o anel. Note que esse papel, ele é todo baseado em mensagens, ele é assíncrono, ele pode acontecer a qualquer momento, ele é totalmente diferente do primeiro, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona se eu estivesse falando de software, tá? Vamos imaginar que eu tenho um componente que mostra um gráfico na tela e um outro que lê uma tabela com os dados do que vai ser mostrado na tela. Tá certo? Se eu estiver usando um acoplamento, uma orientação a conexões, um acoplamento forte, e uma arquitetura de componentes, inclusive. Isso aqui vocês não viram, mas na arquitetura de componentes você pode, inclusive, dizer existe uma conexão entre esses dois caras aqui. Tá? O que vai acontecer? Esse componente, por exemplo, solicita a tabela para o outro, o processo é bloqueante, então ele vai solicitar a tabela e vai ficar esperando, tá? O outro vai ler a tabela, vai entregar a tabela e esse cara apresenta o gráfico. É assim, é o que vocês estão acostumados a fazer, tá? Como é que seria orientado a mensagens, que é o acoplamento fraco? Bom, imagina que eu tenho um botão que eu cliquei e eu quero que alguma coisa aconteça se eu clicar nesse botão. Tá certo? Como é que funciona? E aqui a gente já está novamente se direcionando para sistemas reativos, que são orientados a mensagens. Tá? Quando eu clico aqui, isso vai gerar o que a gente vai chamar de uma mensagem. Então isso gera uma mensagem com alguma coisa. Tá certo? Essa mensagem vai ser entregue no barramento. E existe uma técnica que é muito usual, que é baseada em tópicos, né? Essa mensagem é postada com um tópico. Por que é postada com um tópico? Porque teve alguém que assinou essa mensagem. É o que a gente chama de publish, subscribe. Publish é o cara que publicou. Subscribe é um assinante. Então, esse cara que está aqui à direita, ele previamente assinou aqui no barramento dizendo assim, barramento, toda vez que alguém publicar uma mensagem com esse tópico, show message, me entrega ela, que eu vou querer usar. Tá? E aí, na hora que esse cara publica, o barramento sabe que esse cara assinou e entrega para ele. Tá? E aí ele recebe essa mensagem e faz alguma coisa com ela. Tá? Note que isso tudo a gente diz que é assíncrono. Tá? Por quê?
Porque o cara que publicou, ele publica, vamos imaginar que até ele está publicando pedindo alguma coisa. Ele pode publicar uma mensagem pedindo alguma coisa, tá certo? Ele não bloqueia, ele só manda a mensagem e espera. Geralmente você assina um barramento para receber a resposta, tá? Quando o cara que fez o que você pediu fizer, ele vai publicar a resposta e eu recebo essa mensagem. Só que eu não bloqueei meu processo, tá? Acompanharam aí? Então, a gente disse que a comunicação orientada a conexões, o acoplamento é forte. E a comunicação orientada a mensagens e documentos, o acoplamento é fraco, tá? Então, isso é para falar um pouquinho para vocês da ideia do que é comunicação baseada em mensagens e acoplamento, porque isso é um dos pilares dos sistemas reativos, tá? Agora, vamos voltar lá. Eu acho que na sequência... Não. Cadê? Onde é que eu estou? Aqui. Agora, uma vez que vocês entenderem esse conceito, a gente vai falar sobre programação reativa. E é muito importante que vocês entendam, porque isso aqui é realmente, vamos chamar assim, uma mudança, um shift de paradigma, tá? O que é programação reativa? Ele considera como um subconjunto da programação assíncrona. Então, assíncrono foi o que eu acabei de mostrar. A programação reativa é um subconjunto desse tipo de programação, tá certo? E o que a programação reativa fala? A disponibilidade de novas informações, aqui eu estou chamando de evento, mas os caras preferem chamar novas informações. A disponibilidade de novas informações direciona a lógica do avanço. Ou seja, o que eu estou falando com isso? Eu não vou dizer qual é a sequência de instruções que vão ser executadas, tá certo? Eu vou ficar ali pronto para reagir. Cada vez que surge um novo acontecimento, uma nova informação, o sistema, reage. Reage. Então, na verdade, o sistema ele é construído para ir reagindo ao que está acontecendo, certo? Então, isso se confronta com a forma tradicional que é baseada no controle de fluxo. Então, agora, a gente vai para a prática. Vocês vão fazer uma prática agora para vocês entenderem como é que um sistema pode ser construído apenas reativamente. A gente vai construir um sistema inteiro reativo, certo? Então vamos lá. Para isso, vocês vão usar um framework de componentes que eu desenvolvi e que trabalha nessa lógica aí, tá? Então vamos lá, vocês vão abrir agora os slides que tem assim, peraí, eu estou na pasta errada. Vocês vão abrir os slides que tem escrito Web Components, não é esse, é esse? Barramento. É esse aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês um exemplo prático do contexto onde toda essa coisa de reativo meio que nasceu. Porque toda essa área de interface web, interface de aplicativos, eles têm uma necessidade muito grande de ser reativos, tá certo? E tem várias linguagens que atendem isso aqui, mas eu criei esse framework porque ele usa uma técnica chamada Web Components. E eu acho que os Web Components, eles são a melhor forma de vocês entenderem o funcionamento. Na verdade, eu peguei os Web Components e meio que derivei eles para usar um sistema de mensagens de forma reativa, tá? Vocês vão entender como é que funciona. Isso aqui não é uma aula de Web Components. Depois, se alguém quiser entender Web Components, eu tenho vídeos sobre isso. Mas Web Components, basicamente, são componentes de software que você pode inserir dentro de uma página web. Você pode criar um componente de código
e enfiar ele dentro da página diretamente. Essa é um padrão do W3C, que permite que você faça isso. Tá? Na verdade, não sei se todo mundo está familiarizado com HTML, mas o HTML é uma hierarquia de elementos. E você pode pegar um componente desse e acoplar um elemento. E aí você faz a tua página ficar dinâmica. Tá? Então, basicamente, você vai criando componentes que vão se plugando a partes da tua página. Tá? OID é um framework que eu construí que tem o papel de trabalhar com Web Components. A diferença dos trocentos frameworks muito mais famosos e usados que existem por aí, é que esse é um framework mais didático. Ele serve para você estudar e aprender um pouco de uma forma menos programática as coisas. E ele tem uma parte que é muito interessante, que ele dá muita ênfase a essa coisa de mensagem, ao padrão Publish, Subscribe. Então a gente vai conseguir treinar essas coisas aqui. Para a gente treinar essas coisas aqui, tem uma página aqui que tem um tutorial que é interativo, inclusive. Então eu vou sugerir que vocês entrem aqui nessa página. Tá certo? O navegador não estava aberto ainda. Espera aí. Espera aí, gente. Bom, então ele vai abrir essa página aí, tá? E nessa página, vocês vão encontrar aqui embaixo o OID Inside a Page, Learn More aqui. Isso aqui é um tutorial que mostra como você vai usar os componentes. Mas a gente não vai precisar aprofundar muito, não. A gente vai pegar só uma coisa básica para entender o paradigma, tá certo? Então, deixa eu só explicar o que é um componente. Um componente vai ser um módulo de código, certo? Que, seguindo a lógica dos Web Components, eles podem ser associados a tags HTML. Por exemplo, se eu usar o meu framework, chegar numa página e escrever esse tag, eu estou instanciando um componente, que é esse do slider, tá certo? Aí, se vocês quiserem, vocês podem ver isso na prática. Aqui, ó. Aqui ele tem um trecho onde ele mostra o slider aqui, e embaixo ele mostra o slider funcionando. Tá vendo? O interessante é que você pode editar o código aqui, dar o render, que ele vai atualizar o que tem aqui, certo? Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Por exemplo, aqui, olha, no componente, você pode definir atributos dele, ou propriedades, que a gente chama, que vão customizar o componente. Por exemplo, eu estou dizendo que nesse slider, o mínimo é 0, o máximo é 100, o valor é 30, e ele vai mostrar o índice. Tá vendo? Então, aqui, ó, se eu mexer aqui, ele vai mexer no índice, ok? Olha só que interessante. Eu não quero máximo 100, eu quero máximo 500. Eu já vou editar aqui, vou escrever 500, vou dar um render, e ele já vai mostrar agora até 500. Tá vendo? Então, na verdade, a ideia dos componentes é justamente essa. Eu posso mexer nos tags HTML, e na hora que eu mexo nos tags HTML, ele já atualiza a renderização ou a visualização daqueles componentes para eu poder mexer. Tá? Tudo bem. Agora, uma vez entendido isso, a gente vai para a parte de mensagens, certo? Que é o que nos interessa. Então, a gente pode imaginar, e agora vocês vão ver eu estou usando uma representação que eu já tinha mostrado para vocês, que esse componente aqui, ele produz mensagens. Cada vez que você mexe no slider, ele vai produzir uma mensagem dizendo, olha, o cara mexeu no slider e o valor novo é tal. Olha, o cara mexeu no slider e o valor novo é tal. Então ele vai gerando, produzindo mensagens, tá certo? Para que isso?
Então ele faz um publish. Ele publica mensagens. Deixa eu dar um exemplo de um outro botão que faz um publish. Olha só. Esse aqui é um botão. O outro era slider OID. Esse aqui é um button OID. Ele tem um label, que é talk, tem um valor, que é esse draw, e ele vai dar um publish. Tá vendo? Essa primeira parte aqui é o que eu vou chamar de evento. É o que aconteceu internamente para ele publicar a mensagem. O que aconteceu para ele publicar a mensagem? Alguém clicou. Aí tem um tio e aí eu digo, publique essa mensagem aqui. Então ele vai publicar essa mensagem, certo? Se vocês forem lá para o modo de execução, você vai ver aqui, olha. Tá aqui o botão, tá vendo? Então, tá aqui o botão, daquele jeito que eu mostrei ali no slide. E aqui embaixo tem uma área que é o seguinte. O framework, ele tem um barramento próprio, onde você publica mensagens, tá certo? E você pode criar uma janelinha onde você consegue visualizar as mensagens que estão no barramento. Você vai vendo as mensagens publicadas no barramento e vai vendo aqui, tá? Então, se você clicar no botão Talk aqui, você vai ver que ele publicou uma mensagem, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de tópico. Lembra que eu falei que a mensagem tem um tópico? E isso aqui é o conteúdo da mensagem, certo? Então, cada vez que eu clicar no Talk, ele vai publicar uma mensagem. Tudo bem? Tá. Então, isso é o publish, certo? Mas alguém precisa fazer alguma coisa com essa mensagem, certo? Então, primeiro vamos ver o que aconteceu aqui. Eu tenho o botão, eu falei que toda vez que clicar no clique vai ter o show message, então existe um barramento. O que acontece é que toda vez que eu clicar no botão, assim, ele pega essa mensagem e publica no barramento com esse tópico show message. Ele faz um publish, ele publica essa mensagem, tá? Agora, vamos ver como é que, usando essa lógica de quem publica e quem assina, como é que alguém reage a isso, tá? Então, eu tenho uma técnica de composição. Como é que ela funciona? Vamos imaginar esse componente aqui. Ele se chama Lively Talk. É esse componente aqui, tá? E ele é capaz de assinar o barramento, tá? Então ele pode assinar. E ao assinar, vai funcionar assim, ó. Você imagina que eu tenho o Lively Talk do lado de lá, eu tenho o Button ID do lado de cá. Quando eu faço essa conexão baseada em publish, o cara de cima publica, e o cara de baixo faz o que a gente chama de subscribe. Então, publish subscribe é um padrão que é usado para comunicação usando o barramento. Um cara publica, o outro assina, aí toda vez que esse cara publica, o que assina recebe e faz alguma coisa com isso, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O Button ID vai começar assim, ó. O Lively Talk, ele vai assinar, ele vai avisar para o barramento. Barramento, eu quero fazer uma assinatura. Toda vez que alguém publicar uma mensagem show message, me entregue essa mensagem. Então ele está fazendo um subscribe, tá certo? Então, o barramento, ele tem um sistema interno de controle de assinaturas. Então quem faz isso é o barramento. Os componentes, e isso faz parte do acoplamento fraco, eles nem sabem com quem eles estão conversando, tá certo? Um não conhece o outro. E isso é bom. Por exemplo, vamos pegar o modelo do cartão de crédito, né? A maquininha do cartão de crédito não precisa saber com quem ela está conversando, tá certo? Ela vai postar ou vai receber mensagens de um barramento e vai fazer alguma coisa com aquilo. Então isso é o que a gente chama de acoplamento fraco. Eu não preciso conhecer o outro cara. Eu simplesmente coloco as coisas lá
e o cara vai saber. Então, aqui o barramento controla as assinaturas. Ele vai dizer, ok, eu tenho aqui essa assinatura, o que vai acontecer? Então, esse componente, quando você clicar no botão, ele vai pegar essa mensagem e vai postar no barramento. Mas ela vai postar no barramento com esse show message aqui. Tá certo? E aí o que vai acontecer? Esse cara que deu o subscribe vai receber a mensagem. Por quê? Porque o barramento sabe que esse cara assinou. Então vai entregar para ele. Aí, os barramentos, eles geralmente têm políticas de assinatura. Você pode ter mensagem que só é entregue a um destinatário. Tá certo? Por exemplo, você não sai espalhando por aí. Aí tem, eu não vou entrar nesses detalhes, mas tem formas de você criar um tipo de interação que é um para um. Então você vai dizer assim, olha, isso aqui vai ser entregue só para um cara. Até às vezes por questão de segurança. Eu não quero que isso saia andando por aí. Ou o barramento pode dizer assim, ó, pode ser assim, quando eu postar a mensagem, quem quiser assina e trata dessa mensagem aí, tá? Uma vez que ele recebeu a mensagem, e aí é um sistema reativo, ele vai decidir o que ele vai fazer com essa mensagem. Por exemplo, ele vai dizer que ele vai mostrar no balãozinho, tá? Então esse é um ciclo completo de publish subscribe, certo? Tá. Então o notice é uma notificação, é alguma coisa que aconteceu, tem um publish, subscribe, notice. E aí ele faz o sistema funcionar, tá? Notice, publish, tá? É isso aqui. Então, vamos lá. Se você vier aqui no tutorial, ele tem esse exemplo completo aqui, ó. Tá vendo? Você tem o button aqui. E aí, se você olhar aqui, ele tem o publish. Tá vendo? O publish. E aí ele tem um subscribe aqui. Tá? E esse subscribe vai assinar a mensagem. Tá certo? Tudo bem? Bom, vocês vão ter submissão de tarefas, não está especificado aí. Depois a gente monta lá, pode ser um arquivo TXT, mas eu queria agora que vocês fizessem uma tarefa. Vocês vão copiando um arquivo texto, tá? Para me entregar. Essa tarefa que vocês vão fazer agora, vocês vão só mudar a mensagem. Vocês vão fazer ele falar uma outra coisa. Tá certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. O cara de cima, ele deu um publish. Ele disse, se clicar, coloque esse tópico show message. O cara de baixo deu um subscribe. Eu estou assinando o show message e quando eu receber essa mensagem, transforme isso numa notificação interna de display. Agora, eu quero que vocês façam aqui. Então, se eu clicar aqui no botão Talk, ele vai mostrar o growl, certo? O que eu quero que vocês façam como tarefa é que vocês alterem essa mensagem para qualquer outra mensagem que vocês queiram, tá? Isso devia ser 1 minutinho se vocês estiverem prestando atenção. Se vocês estiverem dormindo, vai demorar mais. Conseguiram aí? E aí, vocês abrem um bloco de notas qualquer e vão copiando. Escreve tarefa 1 e copia. O que você vai copiar é o código inteiro. Tudo que tem dentro dessa caixinha aqui, ó. Tá certo? Aqui tem uma tarefa mais difícil, tá vendo? Aqui, agora, olha só o que eu fiz. Esse aqui é o slider aqui embaixo. E o slider, ele tem 2 publicações. Primeira é o valor inicial, que ele dá um show message. E segunda, cada vez que ele muda, ele dá um show message. O Lively Talk dá um subscribe, e cada vez que ele recebe o show message, ele mostra aqui. Tá? Então, se você mexer aqui nesse cara, ele vai atualizando a idade, tá vendo?
E você consegue ver aqui no barramento de mensagens, as mensagens sendo colocadas no barramento. Então você consegue entender como é que funciona esse processo de Publish Subscribe. Tudo bem? Tá, legal. Então vamos fazer uma coisa mais sofisticada. Tá? Já que vocês estão achando fácil. Tá. Ah, tem uma coisa que eu não mostrei, é que eu posso, por exemplo, nesse speech, esse símbolo aqui vai dizer que o valor que eu vou receber da mensagem vai ser mostrada aqui dentro. Tá? Agora, a gente vai para uma coisa mais sofisticada, que é o Playground Editor. Tá? O que é o Playground Editor? Aqui mesmo, nesse cara, ele tem um link para o Playground Editor em algum lugar aqui, ou vocês podem aqui, ó, Playground Editor, tá? Se vocês quiserem, vocês podem abrir aqui o Playground Editor, tá? Esse cara, ele é um ambiente mais sofisticado, onde vocês podem construir coisas mais complexas, tá certo? E a gente daqui a pouco vai construir uma coisa mais complexa. Mas por enquanto, vamos pegar aquilo que vocês fizeram, que é esse cara aqui, ó. Vamos pegar o que vocês fizeram, vamos copiar e vamos colar aqui embaixo, ó. A gente vai copiar aqui embaixo, tá vendo? É aquilo que vocês escreveram lá no componente, vocês vão colocar aqui embaixo, tudo bem? E a gente vai clicar no botão Render. Aí, eu quero que vocês observem como é que essa tela é organizada. Aqui embaixo está o código. À direita está renderizado. Aqui embaixo ele vai mostrar o barramento para você. Tá certo? As mensagens que vão para o barramento. E ali à esquerda, ele está mostrando uma estrutura da página HTML. Porque, na verdade, ele vai criar elementos na página HTML que vão ser introduzidos aqui. Daqui a pouco vocês vão ver que a gente pode colocar isso dentro da estrutura da página. E aí ele está mostrando ali. Então, aqui ele vai fazer a mesma coisa. Se eu apertar no Talk aqui, ele vai mostrar o Grow e aqui embaixo ele mostra a mensagem que está circulando no barramento. Tá? Bacana. Essa parte de Selective Publish Subscribe, eu vou pular, porque a gente não vai entrar nesse detalhe agora, tá certo? Na verdade, a gente vai pular para uma outra, que é o da fábrica. Porque o que eu quero mostrar para vocês aqui é aquilo que eu falei sobre o paradigma reativo. O paradigma reativo, ele muda a forma de você programar. Ao invés de você pensar uma sequência de instruções que vão ser executadas, você vai pensar em vários componentes que vão fazer o que a gente chama de uma coreografia. Eles vão conversar entre eles para fazer o resultado final. Então, eu já mostrei a base da troca de mensagens e agora a gente vai coreografar. Tá? E para fazer a coreografia, eu vou mostrar para vocês, então a gente vai abrir o outro conjunto de slides, que é esse conjunto que está escrito escada, tá? Para ver uma coreografia acontecendo. O que é escada? Lembra que eu falei para vocês que numa planta industrial é muito comum eu ter uma complexidade de processos e sistemas acontecendo em paralelo e eu precisar monitorar esses sistemas. Esse é um lugar que acontece muito o paradigma reativo. Por quê? Porque, na verdade, o que eu tenho que fazer é monitorar tudo o que está acontecendo e
tomar ações ou atitudes a depender dos eventos. Tá? Então, alguém deve ter visto algum filme antigo. Reator nuclear usa bastante escada, né? Mas você já deve ter visto em outros lugares. Que antigamente, quando não existiam os sofisticados sistemas atuais, você controlava dessa maneira plantas industriais complexas, ou reatores, ou qualquer coisa. Você tinha uma sala de controle com um monte de botão, né? E controlava as coisas, tá certo? Hoje em dia, essas grandes salas, elas foram substituídas por computadores e existe um protocolo e uma forma de você acompanhar esse negócio que se chama Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA. É isso que quer dizer SCADA. O SCADA é um tipo de processo em que você vai ter sensores ou coisas espalhadas na sua planta inteira, você vai coletar esses negócios e você vai desenvolver painéis que vão te dizer o que está acontecendo. Tá? Por exemplo, um painel do SCADA pode te dizer, imagina que eu tenho às vezes uma planta industrial, eu faço refinamento de petróleo. E esse refinamento tem vários estágios, né? Então, o meu painel, ele pode me dizer em que estágio as coisas estão. Foi para o próximo estágio? Está no estágio anterior? Eu consigo ir olhando e sabendo. Eu consigo ver se está tudo certo, ou se tem alguma coisa com problema, uma temperatura fora, alguma coisa atrasada. Então, eu consigo, nesse painelzinho aqui, acompanhar tudo o que está acontecendo na minha planta industrial. Tá? E tem painéis de escada altamente complexos. Aqui são alguns exemplos, mas tem uns que são ultra complexos, cheios de coisas, tá certo? Eu vou usar esse conceito de escada para fazer uma simulação aqui e a gente fazer um exercício do que seria uma abordagem reativa para a gente treinar ou praticar esse conceito, né, de articular várias coisas. Então, a gente vai simular aqui, usando os Web Components, vai simular como se eu tivesse uma máquina, tivesse um sensor de temperatura e tivesse várias outras coisas. E para fazer isso, eu vou explicar para vocês todos os detalhes da construção, mas vocês têm que prestar atenção, porque vocês vão levar um exercício para casa. Se vocês não entenderem como é que funciona, vocês vão ter problemas em fazer o exercício em casa. Tá certo? Então vamos lá. A gente vai abrir isso lá naquela plataforma que vocês viram, que eu mostrei para vocês. Então, aqui onde tem escrito Gallery, tá vendo? Nesse Gallery tem um link aqui que vocês podem abrir, tá? Tem um link para o GitHub, tá? Tem um link aqui, vocês podem abrir no navegador esse link, tá? E aí, aqui, vocês vão ver o Factory Composition. Tá vendo o Factory Composition ali? Em HTML. Vocês vão baixar esse careta, tá? Uma vez que você baixou esse careta, eu vou agora dar um reload aqui para ele zerar o meu painel aqui, ele vai zerar tudo, né? Na verdade, ele tinha que ter apagado isso aqui também. Uma vez que eu baixei esse careta, no meu aqui já está no meu Git, então eu já vou pegar do meu Git direto. Tá? Não é aqui não. Uma vez que você baixou ele, o que você vai fazer? Você vai pegar esse arquivo que você baixou, Factory Composition, e vai arrastar aqui para esse Composition aqui, ó. Aí ele vai ler esse Composition aqui na sua tela, tá?
que ele vai mostrar aqui à esquerda? Não ficou muito bom, porque ficou meio misturado ali, né? Mas o que ele está mostrando aqui à esquerda é toda a estrutura dentro da página, tá? Ele está mostrando dentro da página como é que é a estrutura. Então isso aqui é uma estrutura de página HTML e ele está mostrando dentro, ficou aqui para baixo, ficou meio misturado, mas ele está mostrando que tem uns tags aqui e que ele está colocando os componentes aqui dentro, tá vendo? Aqui eu consigo escolher os componentes que eu quero. Por exemplo, engine é um componente, e se eu pedir code aqui, ele vai mostrar para mim o código do componente que está fazendo aquela engine funcionar, tá vendo? ImageID, é um GIF animado, ele está dando um publish, tá vendo? E dessas coisas, tá? Então vamos entender como é que esse cara funciona. Primeiro, ele é um ImageID. ImageID é um componente que é uma imagem, certo? Agora, o que ele tem de mais? Ele tem o seguinte, olha, vocês estão vendo que tem aqui mouse leave, mouse enter e clique, tá vendo? Então, eu peguei 3 eventos. Mouse enter é se você entrar na área da imagem, mouse leave é se você sair da área da imagem, e clique é se você clicar na imagem, tá certo? Se você entrar na área da imagem, ou mouse enter, ele vai dizer para o termômetro que a temperatura vai ficar mediana. É como se eu estivesse simulando, é só para criar eventos. Se você entrar, ele vai dizer que a temperatura está mediana. Na hora que você sair, ou seja, mouse leave, ele vai dizer que a temperatura volta a ficar baixa. O que quer dizer isso? Então, se você for com o mouse e entrar na zona onde está o motor, entrar com o mouse aqui, ó, você vai ver que o termômetro aqui, ó, foi para médio. Tá vendo? Se você sair, ele volta abaixo. Médio, baixo. Tá vendo? Então, como? Se eu entrei nessa área, ele joga uma mensagem, o termômetro assina e atualiza. Daqui a pouco a gente vai ver o termômetro, tá certo? Então, ele publica uma mensagem, tá? Se eu clicar na máquina, vocês vão ver que ele vai gerar um alerta. Thermo High Alert, certo? Então, olha só, o termômetro foi lá para cima, aqui ele acendeu esse controle de painel para dizer, olha, está tendo algum problema, e esse cara, ele ativou ali um negócio para mostrar uma temperatura muito alta, uma animação. Então, na verdade, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui são coisas que estão interligadas, é o que a gente chama de coreografadas, elas estão trabalhando em conjunto, tá certo? Se eu sair aqui da área da máquina, tudo volta ao normal, tudo bem? Então, isso é como funciona a máquina. Agora, vamos ver como é que funciona o termômetro, tá? Então, eu vou pedir o termômetro aqui e vou pedir código aqui. O termômetro é o que a gente chama de um state pane. É um tipo de componente que tem vários outros componentes dentro dele. São 3 imagens. E essas 3 imagens têm 3 imagens do termômetro. Ele numa temperatura baixa, média e alta. Tá? E o state pane é um cara que vai escolher um dos 3 para mostrar. Ele tem um estado, a depender do estado, ele escolhe um dos 3. Tá certo? Aí, olha só, esse cara, o inicial é LOL. Então, vocês estão vendo que cada image tem um valor, né? Esse aqui é LOL, tá vendo? Então, se o inicial é LOL, ele vai começar mostrando LOL, certo? E ele dá um subscribe, tá vendo? O subscribe é assim, ó. Se ele receber um termo LOL, então ele assinou essa mensagem termo LOL, ele vai para o primeiro estado, que é esse aqui. Se ele receber um termo medium, ele vai para o próximo estado, que ele está considerando que ele estava no primeiro, ele foi para o próximo, que é médio.
E se ele receber um thermal high, ele vai para o último estado, que é o mais alto. Certo? Tudo bem? Então ele assinou, está esperando mensagem, na hora que ele faz a mensagem, ele muda de estado. Tá? Tá. Agora, vamos ver como é que funciona. Então é por isso que, na hora que eu entro na área da máquina, ela manda uma mensagem thermo-medium, e como o termômetro assina essa mensagem, ele muda o estado dele. Certo? Tudo bem? Vamos ver como é que funciona esse painel indicador aqui, essa luz aqui de alerta. Tá? Então, vai ser o alert. Code. O código do alerta, ele só tem green e red. Certo? Aí ele assina termo mais. O mais significa que qualquer mensagem que vier depois do termo. Então, qualquer mensagem termo alguma coisa, ele vai para o first. Certo? Agora, qualquer mensagem, esse mais aqui quer dizer, ele substitui qualquer mensagem. Qualquer mensagem que no terceiro nível tem escrito alerta, ele vai para o último, que é o vermelho. Tá? Ok? Ok. Então é por isso que, se a gente recuperar a máquina de novo, ó, se eu pegar a máquina de novo, vocês vão ver que ele dá um high alert aqui, que na hora que eu cliquei aqui, ó, ele liga a luz vermelha ali, porque ele assina qualquer coisa que seja mensagem, tá certo? Aí alguém pode dizer assim, se alguém estiver prestando atenção no que eu estou falando, né, que eu não sei quantos estão prestando atenção. Vocês acham que esses dois subscribes, eles são concorrentes? Porque note que essa mensagem alert, ela também começa com termo. Né? Vocês acham que eles concorrem entre si? O sistema de assinaturas, ele é sensível ao número de níveis. Então aqui eu tenho termo e só mais um nível. O alert é um terceiro nível. Então, quando eu dou termo high alert, ele não vai cair nesse, vai cair no de cá. Ok. Finalmente, vamos ver quem mais. Vamos ver esse switch aqui, ó. Esse switch também, ó. Se eu clicar nele, ele liga a animação ali, tá vendo, ó? Ele liga a animação. Se eu clicar nele de novo, ele para a animação. Cliquei nele, liga a animação. Cliquei nele de novo, para a animação. Esse cara é o Activate Cooler. É como se, na verdade, essa imagem aqui para mim é como se fosse o cooler, tá? Porque se a temperatura estiver alta, ele ativa o cooler, tá? Então é como se aqui eu ativei o cooler, aqui eu desativei o cooler. É que eu não tinha nenhuma imagem melhor para isso. Então esse aqui é ativei o cooler, desativei o cooler. É o cooler funcionando. E aí vocês estão vendo que está automático, que é assim, ó. Se a temperatura estiver muito alta, eu clicar aqui na máquina, ele ativa o cooler automaticamente. Tá vendo? Vamos ver esse cara. Então eu vou pedir o código dele. Ó, ele é um switch OID, então ele é um componente de switch. Se ele estiver no on, ele chama o cooler on. Se ele estiver no off, ele manda uma mensagem cooler off. Tá? Esse cara, ele dá um subscribe no termo, qualquer coisa sobre a temperatura que só tem um nível, ele vai para o off. Se tiver um nível e alert, ele vai para o on. Tá? Finalmente, eu tenho o cooler. Está aqui em cima. O código do cooler você tem, é um state pane também, tem duas imagens, tá certo? Aí,
Quando ele está on, ele vai ter uma imagem off, ele vai ter uma imagem parada. Quando ele estiver on, ele vai ter um GIF animado que vai fazer ele se movimentar. Tá certo? Então é isso. Com isso, vocês estão vendo que vários componentes, eles se sincronizam porque um assina o outro, às vezes dois assinam. Você pode ter um componente que assina o outro, que joga uma mensagem, aí o outro assina, aí joga uma mensagem. Então você pode ir criando uma teia de publish e subscribe para fazer as coisas nesse sistema aí. Tá certo? Aí vai ter um exercíciozinho que eu vou passar para vocês que vocês vão ter que fazer uma variação desse negócio. Está aí no slide, na verdade, no final do slide. Tá? Depois, ó, aqui eu explico como é que funciona o negócio. Ó. Eu tinha esquecido que eu tinha essa explicação, fica mais fácil entender nessa explicação. Esse cara afeta a temperatura, ele também afeta esse alerta aqui, e se ele tiver temperatura muito alta, ele ativa esse cara que ativa o cooler. Tá? Tinha esse diagrama que eu tinha esquecido. Né? Tudo bem. Então, por exemplo, a temperatura está muito alta, ele ativa o alerta e ativa o cooler. Tá? E aí eu uso para isso esses coringas. Na verdade, esse aí eu não uso, que é qualquer hierarquia de tópicos a partir de um ponto. Eu uso esse mais aí, ó. Qualquer tópico indicado. Tá vendo? Como é que funciona, então, o processo? Olha, essas são as assinaturas. Tá vendo? Que cada um fez. Lembra que, quer dizer, essas são as assinaturas, né? Quando a seta é para cima, é a assinatura. E esses caras são caras que estão publicando, tá? Então, por exemplo, quando eu clico na máquina, começa todo mundo assim, né? Se eu clicar no cooler off, esse cara assina o cooler off e desativa, tá certo? Se eu mudo o estado do switch, não, aqui é um outro caso, em que ele dá High Temperature Alert, ele posta essa mensagem aqui, esse cara que é high assina, vai mudar, esse cara vai mudar, esse cara vai mudar. Esses três assinam, esses três mudam seus estados a partir da mensagem que esse cara postou. Tá? E aí, esse cara, na hora que mudou ali, o cooler, ele virou on, então ele vai postar uma mensagem cooler on e vai ativar o cooler lá no final. Tá? Então, essa é uma forma de vocês verem esse negócio. Aí tem uma tarefa para vocês fazerem um de vocês em casa. Esse vai ser para casa, porque deixa eu mostrar como é que você cria um, não é? Porque aqui eu mostrei ele pronto, tá certo? Como é que você cria um? Por exemplo, deixa eu pegar, vocês estão vendo essa engine aqui, né? Então eu vou pegar essa engine e vou deixar ela guardada aqui no meu bloco de notas, tá? Então agora eu vou dar um reload aqui para não, eu posso dar um clear aqui. Deixa eu ver se o clear. Vou dar um reload, um clear. Deixa eu apagar tudo aqui para não ter nada. Eu posso pegar, se eu quiser, lá tem o Factory Components. Não, desculpa. Aqui no Templates tem um Factory. Esse Template Factory, na verdade, ele só organiza as áreas da tela, mas ele não tem componente nenhum dentro dele, tá certo? Aí eu posso escolher uma dessas áreas, por exemplo, tem uma área que é a área da engine. Eu posso escolher essa área, posso colar um componente aqui, como esse State Panel ID. Na hora que eu der um render, eu botei esse era o cooler, né? Botei o cooler no lugar que deveria ser a engine. Tudo bem. Então, eu escrevi um componente aqui, escolho algum lugar, algum espaço da tela, na hora que eu dou um render, ele vai colocar o cara lá. Certo? Se você quiser,
depois que você terminou de fazer, você pode dar um download code ou dar um download page. Um download page, ele vai gerar uma página para você que se você mandar abrir ela no navegador, ela vai estar lá rodando com tudo bonitinho, tá vendo? Ela vai estar do jeito que você escreveu ali, tá? Então, a ideia, depois tem um videozinho, se vocês quiserem, no vídeo pego na mão, vou passo a passo para vocês, tá certo? Então a ideia é que vocês façam isso em casa, tá? Não dá muito trabalho, mas é só para vocês praticarem essa coisa da troca de mensagens, beleza? Agora, eu quero retomar a nossa sequência dos sistemas reativos, tá? Porque essas duas pausas foram feitas para vocês entenderem as premissas, tá certo? O que é comunicação de mensagens, o que é tudo isso, tá? Então, aí agora vamos ver algumas características que esses sistemas reativos estão previstos, tá certo? Então, existe a ideia do produtor, que é o cara que produz mensagens, e existe o consumidor, que realiza algo a partir das mensagens. Ele consome as mensagens, tá certo? Bom, o sistema reativo, para garantir aquelas características que você viu lá, principalmente para garantir elasticidade, que ele vai estar sempre respondendo, que ele vai estar, né, que ele é fail-proof, que ele é a prova de falhas e tudo mais, ele precisa, de alguma maneira, note, quando você tem uma coisa assíncrona, você tem um problema, tá? Muitas vezes, o produtor produz mais do que o consumidor consegue resolver. Isso pode ser um problema. Porque, note, quando o sistema é bloqueante de passagem de método, isso nunca vai acontecer. Porque na hora que o cara chama, o cara que está do lado de cá bloqueou. E o outro vai fazer o processo e devolve. Certo? Mas quando é assíncrono, esse cara pode mandar quantas mensagens ele quiser. E esse aqui, teoricamente, teria que processar. Mas se esse cara produz muita mensagem e esse não consegue processar em tempo, você pode ter um problema, né? Você vai ter uma sobrecarga em sistema e aí você não vai garantir aquelas propriedades que eles falaram ali. É por isso que esses sistemas, eles usam um negócio chamado non-blocking back pressure, tá? O que quer dizer isso? É um sistema em que o consumidor avisa o produtor quando ele está disponível para consumir mais. Então, o back pressure eu vou avisando para o cara, olha, pode mandar que tá dando aqui, pode mandar. E aí ele vai mandando, tá? E isso é muito importante, não é? Então, não blocking é aquela história do não bloqueante. E essa ideia de ser assíncrono e não bloqueante, ele é muito importante para a gestão de recursos. Por quê? E essa é uma figura lá do cara que escreveu sobre sistemas reativos. Quando o sistema é bloqueante, tá? Você imagina que, imagine threads sendo executadas, né? Então você imagina que eu tenho a thread principal, na hora que ele chama, vamos imaginar que é bloqueante, ele chama uma função, então bloqueou ali, que chama outra função, certo? Aí ele bloqueia aquele recurso todo, e aí essa função volta. Então essas threads, a thread principal, ela fica com o recurso parado até receber a resposta. Então isso não é uma boa gestão de recursos. Aqui, se vocês olharem essa figura e entenderem, você vai ver que o cara que chamou, ele não vai ficar bloqueado. Então ele não trava a thread enquanto o outro está fazendo o trabalho. Ele pode chamar, vai fazer outra coisa aqui, tá certo? E somente quando o cara responder é que ele vai dar atenção e vai fazer alguma coisa. A mesma coisa todas as threads intermediárias. Então a thread, ela não para o que ela está fazendo e fica esperando. Ela libera o recurso e vai trabalhar. Quando a gente está falando de non-blocking back pressure,
O back pressure, ele poderia ser blocking ou no blocking, tá? O problema do back pressure bloqueante, se a gente bloquear, é que se o consumidor falar assim, segura aí porque agora não estou podendo processar, o produtor ia parar, ia ficar esperando o consumidor estar livre para ele, né? Quando é não blocking, significa que o consumidor, que o produtor, se o consumidor não está podendo receber agora, ele vai fazer outras coisas. Ele não fica bloqueado esperando o consumidor ter disponibilidade, tá certo? Então aqui tem um exemplo de uma forma clássica de fazer isso. O consumidor pode avisar o produtor, olha, eu estou podendo receber mais um, ou mais 3, ou mais 5. E aí o produtor manda, tá? Aqui tem uma figurinha exemplo lá desse artigo do Bonner, que é bem boa também, que ele fala, olha, me manda mais 3 eventos. Aí o produtor pode mandar esses 3 e ainda pode, na hora que ele envia, falar assim, olha, você tem 3, mas eu tenho mais 3 aqui, que eu não vou mandar agora porque eu não quero sobrecarregar você, mas quando você precisar, você pode me pedir, tá? Bom, eu não vou mostrar para vocês aqui, mas tem sistemas altamente sofisticados, por exemplo, o Apache Kafka é um deles. Então, se você pegar esses sistemas que têm barramentos distribuídos, com muitos sistemas envolvidos, cartão de crédito é um exemplo, todo esse processo ele se torna bem complicado. Por quê? Porque muitas vezes você está produzindo um monte de coisa, tá? E o servidor tem variações, flutuações, né? E muitas vezes, se o sistema é distribuído, você não tem uma forma tão facilitada de ficar avisando, eu estou disponível, eu não estou disponível. Então tem sistemas desses que usam barramento, que eles criam uma fila. Na hora que os pedidos vão chegando, ele vai enfileirando e vai entregando para o cara. Quer mais um? Quero. Aí entrega. Quer mais um? Quero. Entrega. E aí vai entregando. Vai tirando da fila e vai entregando. Você pode ter um sistema de gerenciamento de barramento sofisticado. Tem vários exemplos. O Apache, por exemplo, tem 2. Tem um que se chama Kafka, tem um que se chama Camel, que fazem esse tipo de trabalho. Mas tem muitos outros, alguns comerciais, que fazem exatamente a mesma coisa. Tá certo? Dúvidas aí? Não? Depois tem uma outra coisa que é muito legal, que é o seguinte. Até agora eu mostrei exemplos de sistemas reativos onde a reação acontece de eventos que aconteceram na interface, certo? Mas, alguns casos, o evento não vem da interface. Ele vem, por exemplo, tem um sistema que você pede para ele carregar alguma coisa, ou você pede um serviço, você pede para ele executar um serviço, tá certo? E aí ele não executa na hora, não é? Então o que acontece muitas vezes é que eu quero ter um status de como aquilo está acontecendo. Aqui tem vários padrões, deixa eu mostrar um deles, que é o SWR. Inclusive, se alguém quiser, eu tenho um vídeo que eu mostro esse SWR, como é que ele funciona. O SWR, ele é um sistema que funciona sobre o React, tá certo? Na real, eu não gosto muito do React, porque ele tem umas soluções de arquitetura que não são muito do estilo que eu acho. Eu acho que ele tem umas decisões que às vezes... Mas esse SWR, ele é legal. Ele tem um negócio que é o seguinte. Você pode pedir para ele executar um serviço, certo? E ele vai te avisando, o SWR, o framework, ele vai falando assim, is loading, ele vai te avisando, ó, o negócio está lendo, ainda não terminou, está lendo, tá? E aí permite que você até bote na tela aquele negócio que tem uma ampulheta, ou que tem um negócio enquanto está no slow. Quando ele terminou de ler, ele vai para data, então você sabe que ele terminou de ler, e aí já pode mostrar o resultado. E ele também pode dar um back dizendo, olha, aconteceu um erro. Note que isso tudo são
mensagens que você recebe, tá? E esse tipo de padrão de estados, ele é muito comum quando, por exemplo, eu faço solicitações de processos ou dados na internet, em streams. É por isso que eu estou falando que é um Reactive Stream Pattern, tá? Então, você está vendo em várias áreas aí, no Java, esses são frameworks que rodam sistemas reativos. Aí os nomes mudam um pouquinho, a depender de qual que você estiver usando, mas a ideia é mais ou menos a mesma, tá? Loading, error, data, tá? Finalmente, se a gente está falando de um paradigma, vocês devem estar se perguntando, mas alguém criou uma linguagem reativa? E a resposta é sim. Há linguagens reativas, tá certo? É uma coisa mais recente. Na verdade, a maior parte do que eu mostrei para vocês de reativo acontece em frameworks, tá? Mas o Elm, por exemplo, é um exemplo de linguagem reativa. Uma das coisas que eu não sei se o Elm assume explicitamente, mas usando o Elm eu percebi que tem um pouco disso, é que existe um estilo arquitetural chamado Model View Controller. Quem já ouviu falar do Model View Controller? Já? Aonde que você ouviu falar do Model View Controller? Já ouvi uma vez, eu não lembro nem não. Não? Quem mais ouviu falar do Model View Controller? Eu citei ele uma vez? Ah, eu já citei ele uma vez. Mas... Já? Em engenharia de software eles falam, geralmente, né? Ah, legal. Você viu o quê? Engenharia de software também? Hã? Então. Essa técnica é uma forma, é um estilo arquitetural onde você separa a organização do teu código na parte de visualização, a parte de modelo e quem faz o controle, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes deles, mas eu puxei ele porque se você pegar um código em Elm, ele tem a parte do model, que para mim é o model, o update, que para mim funciona como se fosse um controller. Só que ele é um controller orientado a mensagens, tá? Porque note, o Elm, ele foi construído para ser reativo. Então ele é diferente do que vocês estão acostumados a ver, que é, qual é o meu programa? Tem um programa principal? Até tem, tá? Mas ele só inicializa o negócio. Ele não é feito para ir executando instruções uma depois da outra. E aí, ele tem um negócio que é assim, ó, que vocês, uma vez que vocês viram essas coisas todas que eu mostrei, vocês vão começar a reconhecer. Por exemplo, ele tem mensagens, tá vendo? Ó? Tem mensagem que pode ser increment ou decrement, é um tipo de mensagem, tá certo? E ele tem um modelo ali, que ele criou, que ele fala assim, olha, update mensagem model, se a mensagem for increment, some o modelo mais 1. Se for decrement, some o modelo menos 1, tá? Então aqui, ó, ele vai ter o view, essa é a parte visual. Isso aqui depois vai virar HTML. O Elm roda em cima do navegador. Na verdade, ele vira HTML e JavaScript, tá? Aí você vai ter aqui, olha, tem um botão, on click, olha, que é parecido com aquilo que eu mostrei para vocês, né? Vocês têm, aqui a gente pode chamar de um evento, aqui vai disparar o acontecimento. Decrement. O que ele fez? Ele postou uma mensagem dizendo decrement. Aí esse cara aqui, ó, recebe o decrement e faz menos 1. Aqui é o texto que vai aparecer lá na tela, tá? Aqui ele vai pegar e vai mostrar o valor inteiro de model, né? E finalmente, on click increment, on click nesse botão, ele vai chamar o increment, tá? Então, isso aí em Elm, se a gente entrar na tela do Elm, ele vai gerar uns botõezinhos que você clica no mais e no menos,
e ele vai atualizando para mais ou para menos, tá certo? E qual é o grande lance? Por que essa é uma linguagem reativa? Porque você vai ver que quando você escreve um código em Elm, você vai escrever tudo baseado nessa ideia de que você tem mensagens e aqui é como se você estivesse assinando a mensagem. Então você assina a mensagem e você diz assim, o que acontece se a mensagem for isso ou for aquilo, certo? Tá? Tudo bem aí? Não, isso aqui eu vou pular. Bom, gente, é nesse ponto que eu queria chegar. Terminamos essa parte. Na próxima aula a gente vai continuar, mas vai conectar com outras coisas. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Fala. Deixa eu dar uma... Agora que já que sobrou um tempinho, deixa eu mostrar com detalhes. Tá certo? Eu vou, para isso, você tem que vir aqui, naquele link que eu mandei para você, você vem aqui para Editor e vem para Templates, certo? E aí você vai baixar o Template Factory. O que é o Template Factory? Se você olhar o HTML dele, não sei se você manja HTML, mas ele basicamente são lugares no HTML, divs e spans, que tem IDs. Então eu criei um ID alert para dizer que se você pedir para colocar alguma coisa no alert, ele vai colocar aqui dentro, né? Tem um que é termômetro, tem um que é activate cooler. Então, na verdade, esse HTML ele é dividido em regiões e cada região tem um nome, certo? Você consegue ver isso? Então, isso aqui você pode dar um download dele, você pode dar um download, e aí você pode subir esse cara. Primeiro eu vou zerar aqui tudo, eu vou dar um clear, e vou apagar esse código. Está tudo zerado aqui. Eu vou pegar esse factory aqui, que está no template, e vou arrastar para cá. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse HTML, carregar no editor, e à direita ele vai mostrar para você um preview do HTML, que são basicamente duas áreas que eu criei, dois divs, e dentro dele você está vendo áreas que têm nomes, tem rótulos, engine. Eu acho que se você der Ctrl-, ele vai fazer uma coisa meio bizarra, mas você vai conseguir ver a estrutura toda aqui, tá? Deixa eu dar um Ctrl+ aqui. Então, por exemplo, aqui você está vendo que tem... eu acho que eu consigo, eu não pensei nisso, até para ficar maior. Você consegue arrastar esse cara para baixo também. Tive um trabalho danado de fazer isso, fica melhor até, tá vendo? Então, você está vendo aqui que tem uma área, você sabe o que é um span em HTML? Um span, ele demarca uma área na página, ele não desenha nada, ele só demarca uma região. Então tem uma área que se chama engine, tem outra área que se chama cooler, tem outra área que se chama termômetro, outra que se chama alert e outra que se chama active cooler. Na verdade eu deixei umas áreas pré-reservadas para você colocar o componente lá. É só nomes, eu poderia colocar qualquer coisa. Por exemplo, vamos imaginar que o meu componente seja o bottom.id, que foi aquele que eu mostrei para vocês, certo? Então eu posso chegar aqui e escrever assim, olha só. Bottom.id, vamos botar slider.id, slider.id. O slider.id, eu não sei se vocês se lembram, mas ele desenha um slider, tá? Ele monta um slider para você. Esse aqui é um componente, tá vendo? Slider.id, tá? Só que agora eu quero escolher o lugar onde ele vai enfiar esse cara. Eu quero dizer, olha, coloca em tal lugar para mim, tá certo? Então aqui em cima, eu vou selecionar o ID que eu quero. E aí você vai ver que ele vai trazer os mesmos IDs que estão aqui, ó.
Tá? Então, por exemplo, tem ali Engine, Cooler, Thermometer, Alert, Activate. Então, por exemplo, se eu escolher Engine e der um render, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse slider que eu fiz aqui e vai colocar naquela região que a gente está chamando de Engine. Tá certo? E aí aqui tem um slider, tá vendo? Se eu escolher o button, aí eu posso escolher outra área. Vamos dizer que eu coloquei o cooler. Na hora que eu der um render, o botão vai aparecer lá, ó. Tá vendo? Só que tem um problema, que ele está sem um label. Deixa eu botar um label teste. Render. Ah, não, peraí, eu tinha que ter escolhido uma região. Desculpa. Cooler. Render. Ele vai botar lá, tá vendo? Eu posso também, acho que escolher uma região, Cooler, e dar Clear. Deixa eu ver. Não, e Clear ele apaga tudo. Então ele não é muito bom em substituir as coisas, não. Tá? Mas assim, se você entrar, eu vou colocar lá no Classroom, coloco agora, logo depois da aula, um vídeo que eu explico detalhadamente como usar essas coisas. Não são muito longos os vídeos. E aí você pode assistir para ter um hands-on de como é que você faz com mais detalhes. Tá bom? Quando você aperta Ctrl O, peraí, deixa eu parar aqui a gravação e eu vou ver aí o caso que está falando. Beleza, gente? Valeu. Peraí, deixa eu parar aqui.